Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas eu espero que você se encontre bem e que Deus inunde o lugar onde você está. Amém? Vamos começar hoje então orando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através dessa palavra que falou tão tremendamente comigo. Eu espero que o Senhor fale mais uma vez. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor, porque nós sabemos e reconhecemos que nada, Senhor, em nossas vidas acontece por acaso. O Senhor tem o controle da vida daqueles que entregam a vida ao Senhor. Espírito Santo de Deus, tem liberdade em mim e através de mim para falar aos nossos corações, para ministrar novamente, Senhor, esta palavra tão profunda, tão forte que o Senhor tem ministrado no meu coração durante esses dias. Deus, que cada um daqueles que estão nesse momento ouvindo esse vídeo, assistindo esta mensagem, sejam cheios da presença do Espírito Santo, que os seus corações estejam como terras férteis, preparados para receber a semente e que ela venha não só a florescer, mas a frutificar, Pai. Essa é a minha oração neste momento, em nome de Jesus. Amém? A palavra que nós vamos meditar hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo a partir do verso 2. E diz o seguinte: com leite eu vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis receber, nem tampouco ainda agora pode, porque ainda são carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não são porventuras carnais e não andais segundo os homens? Forte, né? Muito forte essa palavra, né? O que me chamou muita atenção nessa palavra é o fato de Deus nos dizer que com leite ele nos alimenta e não com alimento sólido, porque ainda não podemos receber o alimento sólido, porque ainda não somos capazes de receber aquilo que ele tem para nos entregar. Nas últimas semanas, na verdade, eu tenho orado muito, né? Falado com o Senhor: Deus, me enche-me da tua presença. Entrei em campanha com uma amiga para que o Senhor pudesse falar mais aos nossos corações, falar conosco, nos encher com a sua glória, com o seu poder, com a sua presença, que Deus se revelasse, né? Fizesse algo sobrenatural na minha vida e na vida dela. A gente tem pedido ao Senhor isso em oração, né? E hoje, na verdade, exatamente hoje, finaliza a primeira fase desse tempo de consagração, de busca e de oração. E Deus ministrou fortemente no meu coração, na medida que eu gravava um áudio para um amigo. E enquanto eu estava gravando esse áudio para o Senhor, para esse amigo, o Senhor ministrou fortemente no meu coração, né? Porque eu estava compartilhando com ele sobre como que Deus tem falado comigo sobre posicionamento, né? Que o posicionamento é que vai nos capacitar, nos preparar para receber algo do Senhor, né? E Deus ministrou uma palavra comigo que eu quero compartilhar com você, que diz: não adianta estarmos orando, pedindo ao Senhor que nos dê mais, que nos entregue mais, que faça mais em nossas vidas, se nós não estivermos posicionados para receber o alimento sólido, né? O mais de Deus para as nossas vidas. Tudo começa com o nosso posicionamento. Amém? E Deus ministrou fortemente ao meu coração que nós somos como meninos que queremos receber um alimento sólido, clamamos ao Senhor para que Ele nos entregue mais, faça mais em nossas vidas, me use, me encha, me leve a lugares altos, use-me através, né, da pregação, me leve a falar com outras pessoas, usa a minha vida para que eu possa ser instrumento em tuas mãos. Mas isso, meu querido, o desejo de ser cheio de Deus, o desejo de receber mais de Deus não nos capacita para recebermos mais de Deus. O nosso posicionamento, a nossa atitude, a nossa convicção, as nossas ações é que vão determinar se nós estamos ou se não estamos prontos para receber do Senhor. Durante muitos anos eu fui à igreja, andei nos caminhos do Senhor, falava sobre Cristo, era cristã, mas eu não estava posicionada para viver uma palavra do Senhor, para viver a promessa do Senhor, para viver aquilo que Deus tinha e tem preparado para a minha vida.
E não adianta nós irmos à igreja, nós falarmos de Deus, ministrarmos até a palavra do Senhor, mas não estarmos posicionados. E o que é esse posicionamento, Laina? Se você ia para a igreja, se você falava de Jesus, se você declarava que você era cristã e que Jesus é o único e suficiente Salvador, que tipo de posicionamento é esse que você está falando, né? Que faz toda a diferença? É a busca não só teórica da presença de Deus, não só a teoria de dizer que é cristão, não, mas o posicionamento em busca de santidade. A renúncia, quando você verdadeiramente começa a viver as coisas do Espírito e recusa as coisas da carne, quando você foge do pecado, quando você declara sobre a sua vida, mas também vive conforme a palavra de Deus. Não adianta você dizer que é santo, que é santificado, se você não estiver buscando santificação. E como é que é esse processo de buscar a santificação? É fugir do pecado. A palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E quando nós começamos a alcançar esse posicionamento de resistir ao inimigo, de dizer não às coisas da carne, não as coisas que entristecem o coração do Senhor, não as coisas que nos afastam da presença do Espírito Santo e nos afastam do centro da vontade de Deus. Isso sim é posicionamento. É quando nós oramos, mas também estamos jejuando. É quando nós oramos não só para pedir coisas ao Senhor, não só para buscar dele bênçãos que ele pode nos entregar, mas quando nós estamos na adoração, em espírito e em verdade ao Senhor, reconhecendo quem ele é e quem verdadeiramente nós somos diante da sua glória. Amém? Não adianta nós orarmos, clamarmos ao Senhor para que faça descer fogo do céu, para que nos abra a visão espiritual, para que faça mais em nós e através de nós, se nós não estivermos verdadeiramente posicionados para que o Senhor transforme em nós aquilo que nós somos e nos faça um vaso novo, né? O Senhor deseja sim nos entregar mais e responder às nossas orações. Eu escrevi aqui alguns tópicos que Deus foi ministrando ao meu coração para não esquecer de compartilhar com você, né? Deus deseja sim nos entregar mais e responder às nossas orações, de irmos mais fundo e chegarmos mais perto, mas ao mesmo tempo em que oramos e clamamos ao Senhor por mais dele, se nós não nos posicionarmos para receber, não vamos receber, porque estaremos nos comportando como meninos que só podem receber leite e não estão preparados para alimento sólido, né? Nós não temos como dizer que queremos receber e não nos prepararmos para receber. É como desejar passar, por exemplo, no concurso público, né? Ser um juiz, uma juíza, uma Receita Federal, uma Polícia Federal, aonde você deseja passar no concurso público, mas não estudar para ele. O fato de você querer passar no concurso público, o fato de você desejar passar no concurso público e dizer aos quatro ventos que quer passar no concurso público, não vai abrir a porta de um concurso público se você não estudar e não se preparar para o concurso público. Você precisa estar capacitado, conhecendo quais são os quesitos, as questões, os assuntos que serão abordados na prova, para ser aprovado naquela prova. Não adianta você desejar um cargo mais alto no seu trabalho, ocupar o cargo do seu chefe, se você não se prepara para este lugar. Não adianta você querer alcançar voos mais altos também na presença de Deus, se você não se prepara para receber, para estar capacitado, para receber as ferramentas devidas para ir mais fundo com Deus e em Deus. Não adianta você desejar falar mistério, ter revelações, ouvir a voz do Senhor Jesus. Ah, Deus, fala comigo, fala ao meu coração. Eu quero ouvir a sua voz audivelmente, como Daniel ouviu, como Jeremias ouviu, como Isaías ouviu, como Davi ouviu, como Samuel ouviu. Se você não tem
priorizado a presença do Senhor. O seu trabalho é a sua prioridade, os seus amigos são a sua prioridade, até o seu serviço na igreja é a sua prioridade, mas o seu relacionamento com o Senhor não tem sido a sua prioridade. Não adianta você estar dentro da igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de madrugada, no vigília, se você não tiver verdadeiramente buscando a face de Deus. É possível estar na igreja 24 horas e não se relacionar com o Senhor? É possível. É possível você estar dentro de um casamento e não estar se dedicando a esse casamento? É possível. É possível você ser pai e mãe, mas você não buscar ser um melhor pai ou uma melhor mãe para os seus filhos? É possível. É possível se dizer que relaciona com Deus e até de fato achar que sim, mas não está verdadeiramente buscando a face do Senhor, buscando conhecer a sua palavra. Meu querido, minha querida, sem conhecer isso aqui, não tem como conhecer a Deus. Não tem como se aprofundar no que Deus verdadeiramente é, sem que você o conheça. E para o conhecer somente através da sua palavra e das revelações do Espírito Santo através da sua palavra. Não tem como, não tem como, certo? Então Deus sim, Ele quer sim nos dar mais, Ele quer nos fazer alcançar novos níveis de espiritualidade, mas sem posicionamento e sem buscar a santificação e a santidade é impossível receber mais de Deus. Não tem como. Desejar servir ao Senhor e ter um grande ministério, né, sem se posicionar e alcançar muitas vidas quando não deixamos o Senhor nos alcançar e tratar o nosso caráter, as nossas vidas e mudar em nós o que precisa ser mudado. Como é que você quer servir a Deus? Como é que você quer ir a outros lugares, falar do amor, da presença de Deus, da verdade de Deus, sem que Ele primeiro trabalhe no seu caráter? O que é que na sua vida, no seu caráter ainda precisa ser tratado? Ainda precisa ser sarado, ainda precisa ser curado, ainda precisa ser libertado. Qual é a área da sua vida que você precisa de libertação? Qual é a área da sua vida que você precisa ser curado, transformado? Houve muitas coisas que Deus foi me revelando nos últimos meses que eu achava que já estava tratado, que eu achava que já estava curada, que eu achava que já tinha sido transformada. E Deus foi permitindo certas circunstâncias, algumas situações da minha vida para me mostrar que, na verdade, ainda havia muito para ser tratado. Ainda havia muito para ser curado. Ainda havia muito para ser mudado. E é doloroso quando a gente tem buscado ao Senhor, quando a gente tem se posicionado, quando a gente tem orado, quando a gente tem jejuado e acha que já está alcançando um nível diferente em Deus e de repente tudo começa a fazer confusão, as coisas não estão andando e você começa a reagir com aquele posicionamento, com aquelas ações que você achava que já não praticava mais, que já não fazia parte de você. E o Espírito Santo de repente vem no seu ouvido e diz: ainda há algo em você que eu desejo tratar. Ainda há algo em você que eu quero mudar. Ainda há algo no seu caráter que eu quero modificar. Não é fácil. Mas quanto mais nós buscamos ao Senhor, nós entendemos e compreendemos que se faz necessário deixar que o Espírito Santo venha mesmo limpar tudo, né? Como diz aquela canção, essa casa é a sua casa, né? Nós entregamos ela para você, né? Muda tudo de lugar, muda, Senhor, né? Muda tudo de lugar. Eu tenho pedido ao Senhor para mudar tudo de lugar e todas as vezes que eu paro para ouvir a voz de Deus, eu vejo que ainda há algo que o Senhor precisa mudar. E nós não podemos recusar que o Senhor mexa mesmo. Se nós desejamos ir mais fundo, ir mais profundo com o Senhor, não podemos, né, nos recusar a deixar que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando em nosso caráter, continue trabalhando nas nossas vidas. Se você, assim como eu, deseja servir verdadeiramente ao Senhor, né, deseja alcançar vidas para a honra e glória de Deus,
Você precisa estar disposto, precisa estar disposta a realmente deixar Deus mexer em feridas, em lugares que precisam ser tratados, sarados, né, em marcas do passado que Deus deseja arrancar das nossas vidas para nos fazer como um vaso novo, né? Não podemos cobrar de Deus que faça mais em nós e através de nós, sem estar fazendo mais por Ele e para ter a presença dEle. Isso é muito forte, né? Nós queremos tanto receber de Deus, mas não estamos nos recusando a tomar uma cervejinha no final de semana. Não estamos nos recusando a tomar uma taça de vinho. Não estamos nos recusando a ouvir aquela música que Deus já nos disse que não era para ouvir, né? Essa madrugada, essa manhã, na verdade, já era dia quando Deus falou comigo, apesar de eu ainda estar na cama. Eu há alguns dias venho sofrendo uma batalha espiritual muito grande. Cheguei a compartilhar com uma pessoa sobre isso, né? Que as batalhas estavam se intensificando. E nessa manhã eu descobri o porquê. Eu estava assistindo uma série bíblica, atenção, uma série baseada na palavra de Deus. Mas o foco dessa série não estava sendo a palavra de Deus, não estava sendo revelar quem Deus é. O foco estava sendo no povo da Fenícia, né, em deuses pagãos, em deuses que não são o nosso Deus. E a série estava o tempo inteiro trazendo os rituais da Fenícia, os rituais dos povos que serviam a Baal e a Aserá. O tempo inteiro eu achei, não, é bíblico, tá só mostrando como é que as coisas funcionavam naquela época. E hoje o Espírito Santo me revelou que à medida que eu estava assistindo aquela série, eu estava abrindo portas espirituais na minha casa para que o inimigo conseguisse agir na minha mente e me tirar a paz que Deus me dá. Forte isso, né? Uma série bíblica, uma série baseada na palavra do Senhor, mas que não estava focando na palavra do Senhor. Não estava focando naquilo que a Bíblia é, que é nos revelar quem Deus é. E hoje, no meio da série, eu tomei uma decisão de manhã cedo, logo. Eu falei com Deus, a partir de hoje, Senhor, eu não assisto mais essa série. Eu comecei a orar aqui em casa, eu comecei a declarar o reino de Deus nesse lugar, repreendi toda ação maligna, toda ação do inimigo, toda opressão do mal, expulsei todo espírito maligno que pudesse ter entrado na minha casa através daquela série e declarei, esta casa é uma casa onde o reino de Deus está, onde a presença do Senhor é manifesta, onde o Senhor reina, porque essa casa é do Senhor, eu sou do Senhor, a minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho e sou pertence ao Senhor, então o inimigo não tem autoridade sobre a minha vida e sobre a minha casa. Mas isso precisou de mim um posicionamento, porque a série é muito interessante, ela é muito legal de assistir, é uma coisa fantástica, mas não é o que Deus tem para minha vida, não é isso que o Senhor tem para minha vida. Parece bobagem, parece uma besteira, uma série, um filme, um episódio que você está assistindo. Fuja da presença do mal. Fuja da aparência do mal. Fuja das coisas do inimigo disfarçadas de coisas boas. Não estamos mais em tempo de estarmos relativizando as coisas espirituais. É tempo de posicionamento. Amém? É tempo de posicionamento. A palavra é clara. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai enquanto ainda se pode encontrar. Pedi-vos será dado. Mas nós precisamos estar prontos para receber. O Senhor não derramará vinho novo em odre velho. O Senhor não vai derramar óleo novo em vaso quebrado. Não vai. Primeiro nós temos que passar pela casa do oleiro. Temos que deixar o Senhor tratar conosco e em nós aquilo que precisa ser tratado. E para isso é preciso coragem. É preciso renúncia. É preciso fechar os olhos para as coisas do mundo. É preciso buscar verdadeiramente santidade e santificação. Para que o Senhor encontre liberdade em nós. Para tirar de nós aquilo que não o agrada. O Senhor quer nos moldar e nos preparar para algo tremendo, mas precisamos nos disponibilizar para sermos moldados, tratados, curados, sarados, libertos e moldados ao jeito de Deus para sermos como Ele. Paulo dizia, sede santos como eu sou santo. Você hoje tem autoridade para dizer isso para alguém? Seja como eu sou, faça como eu faço.
ande como eu ando. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Deus tem ministrado no meu coração. Para que as pessoas olhem, hoje eu tenho algumas referências, né, de homens e de mulheres de Deus, e eu falo para o Senhor, eu quero alcançar esse nível aí. Há alguns pastores, algumas pastoras, né, algumas missionárias, que eu hoje olho e digo, meu Deus, eu quero chegar nesse nível, eu quero chegar nesse ponto aí, pelo menos isso. Né? Será que algumas pessoas se espelham em nós? Será que algumas pessoas olham para nossas vidas e dizem, eu quero ser como Laina, eu quero ser como fulano, como cicrano? Será que já conseguimos alcançar pelo menos esse nível de algumas pessoas ao nosso redor olhar para a gente e dizer que deseja alcançar o nosso nível de santidade, de relacionamento com Deus, de intimidade com o Espírito Santo de Deus? Que tipo de referência nós temos sido para o próximo? Que tipo de referência nós estamos refletindo? Amém? Primeiro vamos nos posicionar e depois o Senhor vai nos entregar. Ele vai nos encher e nos capacitar. Amém? A palavra de hoje para você é: tudo começa com posicionamento, com o nosso posicionamento, com o seu posicionamento, com o meu posicionamento. Amém? Para receber o alimento sólido de Deus e deixar de receber o leite, você precisa se comportar como gente grande. Você precisa ter atitudes de gente grande. Você precisa se posicionar diante do Senhor como gente grande, provando que você já tem dentes para mastigar o alimento sólido. E isso depende de você, depende da sua atitude. E depois que você começar a mostrar ao Senhor que você está crescendo diante dele, crescendo para viver para ele, crescendo e sendo disponibilizado para que ele possa fazer, lhe encher, lhe transformar, lhe curar, e lhe sarar e depois lhe entregar algo novo, depende de você. Amém? Que Deus abençoe a você e a sua família e até o próximo vídeo.